gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago pra vocês um quadro novo no canal, onde eu trago um profissional pra gente falar um pouquinho de um determinado assunto pra vocês. E hoje eu trouxe a Isabela, ela é nutricionista materno-infantil, ela aceitou meu convite e a gente vai conversar sobre alguns assuntos que são de interesse de várias mães aí que me assistem, porque a nutrição infantil é um assunto que gera muitas dúvidas nas pequenas famílias aí que estão construindo agora, né? Às vezes tem o primeiro filho e não sabe como introduzir certos alimentos, então a gente vai trazer esse quadro pro canal que vai facilitar a vida de muitas mamães por aí. Isabela, conta pra gente um pouquinho de você, qual é a sua área, para as pessoas te conhecerem melhor. Tá certo, Larissa. Bom, eu sou graduada pela Universidade de Brasília, atendo atualmente o público materno-infantil, que é gestantes, pós-parto, mulheres e crianças, né? Um público muito bacana, que eu amo atender e que sempre é necessário muito cuidado e atenção, né? Porque são várias fases muito lindas. Eu também pós-graduando em nutrição clínica funcional e é um prazer para mim estar aqui hoje com você, Larissa, falar sobre esse assunto que realmente gera muitas dúvidas mesmo, mas que deve ser visto de forma bem tranquila e saudável. Para esse primeiro vídeo nós vamos abordar como é a introdução alimentar, como ela deve ser feita, que eu acho que tem muitas dúvidas. Eu tive muita dúvida quando eu fui introduzir a alimentação do Davi, fiquei sem saber o que pode dar, com o que eu começo, então hoje eu acho que o bate-papo vai servir para ajudar tanto outras mães quanto até eu no meu próximo filho, porque eu tenho muitas dúvidas aí. Isabela, conta pra gente se tem uma fase certa, um período certo, uma idade para introduzir os alimentos. Tem um período recomendado que é a partir dos 6 meses de idade, porque nessa fase o leite materno, só por ele não consegue suprir as necessidades calóricas e nutricionais. Então os alimentos vêm para complementar, mas o leite materno continua como sendo a principal fonte de energia e nutrientes, né? E também nessa fase, aos 6 meses, o bebê ele já tem um sistema gastrointestinal mais maduro para receber outros alimentos, ele já tem um desenvolvimento motor melhor, né? Uma postura, consegue sentar, segurar o pescoço, então tudo isso ajuda no processo de alimentação. Então realmente é aos 6 meses, próximo disso, né? Ela fez aniversário de 6 meses, vai começar, porque cada bebê tem o seu tempo, a sua maturidade, então é sempre avaliando. Por exemplo, eu comecei a introdução alimentar do Davi, eu comecei a introduzir algumas frutas com 5 meses e meio, porque eu precisava trabalhar ali, então eu acabei introduzindo alguns dias antes. Só que assim, não foi tão simples, tinha um dia que ele comia, passava 3, 4 dias sem aceitar nada. Mas que eu posso dizer que a introdução dele começou mesmo, ele estava beirando uns 7 meses, porque não deu certo esse período. Mas é assim mesmo, às vezes os pais trazem esse relato, né, de que não deu certo, mas na verdade é que a gente tem que entender que pro bebê é tudo muito novo, então ele não sabe que aquilo que você está oferecendo ele vai comer, que aquilo ali vai saciar a fome dele. Muitas vezes ele prova, não come, mas tudo isso na verdade está sendo muito importante para que ele nessa fase, que você falou 7 meses, né, pudesse comer mesmo, de verdade, assim, e saciar. Então realmente a gente vê esse como um processo realmente de aprendizado. Não é de um dia pro outro. Não, né? é de um dia pro outro, né? E muitos pais às vezes querem forçar que o bebê coma aquela quantidade que você acha que é suficiente, né? Mas o bebê que ele tem essa capacidade de entender o quanto comer mesmo. Isabela, uma coisa que muitas pessoas me perguntam, porque eu falo que eu continuei com a livre demanda, a amamentação livre demanda do Davi, por até quase 1 ano, sabe? Ele mamava a hora que ele queria, e continuou assim por um bom período também depois. Mas agora responde, assim, é bom a gente perguntar para alguém que entende. Pode continuar com essa livre demanda? Como que deve ser feita? Para quem amamenta, né? Pode e deve continuar, né? Porque o leite materno, como eu disse no item anterior, ele ainda é o principal alimento do bebê. A comida mesmo, o sólido, ele vai vir para complementar um pouco desses nutrientes e calorias. Mas a recomendação é que essa amamentação continue até os 2 anos de idade ou até quando a família quiser continuar, né? Então é muito bom porque mantém o vínculo entre a mãe e o bebê, né? Supra a necessidade de nutrientes, de energia, de água, um pouco da água também. Então realmente é muito bom continuar. Mas esse continuar, ele pode se estender depois de 1 ano? A livre demanda do bebê querer mamar a hora que ele quiser? Como é que a gente tem que determinar isso? Tem que colocar alguma regra naquela criança? O que a gente pode fazer é você começar a estabelecer uma rotina alimentar, né? Para que também o bebê se interesse mais pelo alimento, porque se continuar sempre só o leite materno, ele pode
não ter tanto interesse assim por comer a comida. Então pode ser a amamentação mais pelos períodos mais cedos, ou então mais para o final da noite, para evitar algum desconforto gástrico da alimentação, né, que ele está se habituando. Então você pode mesmo criar essas rotinas e com o tempo, naturalmente, ele vai substituindo, né, aumentando o volume de alimentos e diminuindo as mamadas. Mas a rotina alimentar, ela contribui bastante nisso. O que eu fiz foi estabelecer horários e eu fui explicando pro Davi que determinado horário era horário de comer. Aí eu sempre falava com ele, depois que você comer isso, a mamãe pode te dar mamar. Tem algum problema do bebê mamar logo depois, assim, da refeição? Ou é bom ter um período de tempo, de intervalo depois que ele comeu alguma coisa? Eu recomendo, assim, dar um intervalo realmente, deixar aquele momento, assim, mais para o alimento, para aquela alimentação absorver, para não ter também nenhuma concorrência de nutrientes, né? Mas é muito importante isso que você falou também do diálogo, né? De você explicar para a criança, dizer o que tem no prato, dizer né? o que tem, excelente, mostrar, falar o nome daquele alimento, dizer palavras de incentivo, né, na alimentação, porque, por exemplo, quando a gente vai em casa faz, sei lá, um bolo de chocolate, né? E fala, nossa, que delícia. Ninguém fala isso com a cenoura, ninguém fala isso com brócolis, né? Então é importante também falar isso, mostrar felicidade pelaquela comida, por ter aquele alimento que é delicioso, que vai fazer bem, isso é muito importante. Existe regra para começar a comida de sal ou a primeira comida de doce, que seria as frutas, né? Papinha de doce e papinha de sal. Não existe uma regra. O ideal é mesmo adequar essas refeições para a rotina da família, né? O horário que vai ser introduzido. Mas eu, particularmente, prefiro começar com a papa principal, né? Que é a salgada, que são com as verduras, os vegetais. Porque nós, seres humanos, já temos uma tendência a gostar do sabor doce. Então, as frutas, elas geralmente são bem aceitas pela criança, que às vezes difere um pouco quando são os vegetais. E eles também trazem uma carga de vitaminas e minerais mais rica do que uma fruta, porque são uma variedade maior. Então, prefiro começar com essa, mas sempre avaliando a disponibilidade da família e a vontade também. A introdução alimentar que eu fiz com o Davi foi o BLW, né? E muitas pessoas me perguntam, mas o que é BLW? É realmente bom? Deu certo? E eu tenho uma experiência, né? Conta pra elas o que é o BLW. O BLW é uma forma de introdução dos alimentos, né? Que, se você for traduzir o termo, isso significa Baby-led weaning, que significaria mais ou menos o desmame guiado pelo bebê, né? Enquanto que na introdução alimentar tradicional, com seus pais que vão selecionar o alimento, vai amassar, vai dar na boca do bebê, no BLW o bebê, ele é o protagonista, então ele que vai decidir. Os pais, os cuidadores, vão apenas escolher o alimento e oferecer para o bebê, mas ele que vai pegar esse alimento, levar à boca, dizer quanto que ele vai comer, quando. Isso tudo possibilita uma autonomia da criança. Então é um método bem bacana. É algo novo realmente, muitas famílias não conhecem, mas está cada vez mais presente. E são, assim, resultados bem bacanas com o BLW. Eu gostei muito da experiência, foi até por isso que demorou um pouco aquela introdução alimentar que eu falei, que chegou só até os 7 meses, porque a gente deixava o Davi bem à vontade mesmo, sabe? Pra ele pegar o que ele quisesse, colocar na boca, cortava em pedaços maiores, deixava ele à vontade. Mas como o Davi era um bebê um pouco abaixo do peso dele, eu tinha uma preocupação dele estar comendo ou não. Então eu acabei fazendo das duas formas, né? Tinha dias que eu dava a comida normal mesmo, sem ser em pedaços grandes, e tinha dia que eu deixava ele à vontade em comer. Então, pra mim, deu certo das duas maneiras juntas, assim. Mas eu quis introduzir o BLW porque eu queria que o Davi tivesse essa autonomia de pegar o que ele se interessasse, até pra eu ver o que ele gosta, sabe? Hoje ele sabe todos os alimentos, ele conhece tudo. Ele tá com 2 anos e ele conhece tudo, assim, ele vai na hortinha, ele pega cenoura e come porque ele gosta. E eu acho que o BLW ajudou muito nesse aspecto dele conhecer os alimentos que eu ofereço a ele. Isso ajuda muito mesmo. E no BLW acontece isso, né? No começo, realmente ele tá desenvolvendo habilidades motoras e também tá conhecendo o alimento. Então, no começo ele não vai comer muito volume. Realmente, às vezes acontece de ser apenas aos 7, aos 9 meses que ele come mesmo com vontade. É verdade. E conta pra gente as vantagens do BLW. As vantagens do BLW é que ele auxilia que o bebê possa
exatamente isso que você comentou, né, de poder conhecer os alimentos, conhecer a textura de cada alimento, a cor, o sabor, isso separadamente é uma experiência. Tanto o alimento também auxilia muito em fatores motores, porque o bebê ele desenvolve, né, de fazer esse movimento de pegar o alimento, levar à boca. A mastigação também é muito estimulada. Ele ainda não vai ter dentes, né, mas ele já vai fazendo os mesmos movimentos que vai auxiliar quando ele for mastigar. Então também ajuda bastante. E um fator muito bacana do BLW é que ele permite que desde pequeno o bebê já se alimente com a família, né, porque no método tradicional alguém tem que dar para o bebê a comida, então ou ela tem que comer antes ou comer depois. Já no BLW você põe o bebê no cadeirão lá com a família, todos podem comer junto, então isso possibilita a formação de um hábito alimentar muito bom, que tem vantagens tanto agora quanto também para o futuro. Os alimentos que o bebê está consumindo, alguns deles a família também consome, então ele vê os pais consumindo o mesmo alimento, isso também estimula. Então é muito bacana. E eu vejo essa diferença, sabia? Eu sempre deixei muito claro que pro Davi que o que eu como, ele também come. Então o que ele vê eu comendo, ele também come no prato dele. E eu vejo isso depois de assim, ele tá com 2 anos, como eu vejo que fez diferença, sabe? Porque ele sabe o que é tudo. Isso. Então, às vezes, assim, não tem diferença entre a minha comida e a dele. Porque eu já vi muita criancinha falando: mas você não tá comendo, mãe. No seu prato não tem, mãe. Mas, às vezes, é porque a textura do prato da mãe pode ser que seja diferente. Como também tem mães que não comem que o filho come, né? Quer dar pro filho, mas não dá aquele exemplo. Mas eu vejo que o fato de você comer a mesma coisa que o seu filho tá comendo... Nossa, como isso faz diferença. Faz. E essa questão do exemplo, né, do pai e dos pais darem um exemplo, de ter quer que o filho tenha uma alimentação saudável, começa por si, né, se alimentando bem, e aí esse exemplo é muito importante para ele também seguir. E o BLW pode ser aplicado para todos os bebês? Não, assim, é necessário alguns, vamos supor, uns requisitos, assim, né? Porque, primeiro, o bebê ele tem que ter atingido alguns estágios de maturidade, exatamente, que são aqueles que eu falei, né? Tem que sentar, ter postura, conseguir sustentar o pescoço, se observar que ele já leva objetos à boca, já faz esse movimento. Isso já mostra que o bebê é um forte candidato para o BLW. Outra questão também é da família, né? Porque o BLW ele gera um pouco mais de sujeira, demora um pouco mais também a alimentação, porque você vai deixar o bebê livre para levar o tempo que ele precisar com aquela alimentação. Então muitas famílias não vão ter a paciência de esperar. E talvez nem o tempo, E né? o tempo, e também não vai ter disponibilidade de ficar ali, porque não é você deixar o bebê sozinho ali comendo, né? Você tem que estar junto dele, observando. Então muitas famílias não vão ter isso e não vai ser possível, mas não quer dizer que isso seja ruim, né? Porque como você fez, você utiliza os dois métodos. E um dos motivos de eu ter utilizado os 2 métodos foi por causa disso. O dia que eu não tinha tempo pra ficar ali esperando o Davi comer era o dia que ficava o método tradicional, que é eu colocar comida na boca dele. Isso, e é super tranquilo, não tem problema se você não conseguir fazer o BLW, ele é muito bom, mas não é o único método bom. Você pode utilizar os princípios dele na alimentação tradicional, por exemplo, um dos princípios, né, de você deixar que o bebê exerça o seu autocontrole de saber quando está saciado ou não. Então, se você for dar a papinha para o bebê, não force, né? Às vezes a gente quer que ele só coma. Mais um pouquinho. Isso, quer que mamãe tá feliz, só mais um pouquinho. Se não comer, eu vou ficar triste, né? Então, não fazer isso, deixar que se você vê que ele está sinalizando que não quer mais, você não dá. Então, é possível, tem como fazer uma introdução legal com todos os métodos, esses métodos. Ai, obrigada. Eu adorei o nosso bate-papo de hoje. Eu que agradeço, gostei muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui embaixo que a Isabela pode voltar, né, Isabela? Pra gente conversar mais sobre isso. Com certeza, deixando dúvidas eu venho novamente. Mas conta pra gente onde é que elas podem te encontrar caso alguém tenha interesse. Eu atendo em 2 locais em Brasília, no Sudoeste e na Asa Sul, e eu sou nutricionista da Acolher, nutrição materna infantil, então tem outras 2 nutricionistas também que trabalham nessa mesma linha. E se você gostou desse vídeo, vai ter mais vídeos onde nós vamos falar sobre essa alimentação infantil. Então aguarde os próximos vídeos, tá? E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Beijo grande pra vocês, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!